Poucos sabem, mas o gás do seu próprio ser está sendo desligado por uma força que se alimenta da sua dúvida. Você não está apenas confusa, você está sendo apagada. Você está se afogando em uma névoa que não é sua. O que lhe acontece é o apagamento metódico da sua percepção, a inversão da luz e da sombra orquestrada por alguém que rejeitou a própria alma. Isso é um mecanismo psicológico tão antigo quanto a própria sombra humana, e a maioria dos terapeutas convencionais sequer arranha a superfície da destruição arquetípica que ele provoca. Eles chamam de manipulação. Eu chamo de roubo da alma. Esta não é uma discussão sobre relacionamento ruim, mas sim sobre a infiltração de um parasita psíquico em seu centro de comando. Fique até o final, porque o último terço deste vídeo contém a chave da reversão, a técnica de 4 palavras que quebra instantaneamente a hipnose do gaslighting. Carl Jung chamava esse padrão de dança da projeção. Ele via o narcisista como alguém que rejeitou sua própria sombra, forçando você a carregar o fardo da imperfeição dele e a duvidar da validade do seu próprio sol interior. Um desses ciclos perversos, a negação da sua percepção, está drenando sua energia vital agora mesmo, transformando sua bússola moral em areia movediça. Quando eu revelar a natureza desse arquétipo destrutivo, você vai entender por que a loucura não está em você, mas na teia que foi tecida à sua volta. Neste mergulho profundo vamos desvendar, primeiro, a anatomia oculta do gaslighting, segundo a ótica junguiana, e o que isso tem a ver com o inconsciente coletivo. Segundo, a estratégia exata para você parar de internalizar a culpa projetada em menos de 90 segundos, ativando sua função de realidade. E terceiro, o caminho para resgatar sua psique ferida e reivindicar a verdade interior que te pertence, pavimentando a jornada da individuação. Ao final deste vídeo, vou revelar o teste da verdade sombria. O mecanismo de proteção psíquica que só pode ser ativado quando você estiver pronta para enxergar o monstro, não na sombra do outro, mas no reflexo distorcido que ele te obriga a segurar, libertando-se assim do aprisionamento da alma. O gaslighting não é apenas uma tática, é uma arquitetura da negação. É a manifestação clínica de um ego tão frágil que ele precisa incendiar o mundo exterior para aquecer-se. E o fogo que ele usa é a sua sanidade. Para entendermos a saída, precisamos mergulhar na caverna de Platão da psique, onde a verdade é apenas uma sombra projetada na parede e a realidade é constantemente renegociada pelo mestre das marionetes. Jung nos ensinou que a psique anseia por totalidade, pela integração entre o consciente e o inconsciente, entre a persona que mostramos ao mundo e a sombra que escondemos de nós mesmos. O narcisista, contudo, é um ser que se recusou patologicamente a olhar para a própria sombra. Ele a reprimiu com tanta violência que ela não apenas se tornou gigantesca, mas também exigiu uma exteriorização. A sombra, esse depósito de tudo o que rejeitamos em nós, medos, fraquezas, inadequações, desejos proibidos, precisa encontrar um lar. Se o narcisista não a abriga, ele a projeta. E quem está mais perto e quem ama com mais intensidade se torna o espelho involuntário, o recipiente conveniente para essa montanha de lixo psíquico. Você não está louca. Você está carregando a sombra de outra pessoa. Este é o cerne da tragédia. Você se torna a má, a errada, a irresponsável, a esquecida, a ciumenta, justamente porque o narcisista é quem de fato carrega essas características, mas não pode sobreviver à verdade de possuí-las. A negação interna é tão absoluta que ele, genuinamente, começa a acreditar na mentira que projeta. E é essa convicção, essa falsidade atuada com tamanha maestria que faz a vítima duvidar de si. O arquétipo do mago sombrio, que manipula a realidade, opera dentro do gaslighter.
Ele não só distorce fatos, mas distorce a linha do tempo, a memória e, fundamentalmente, a sua capacidade de testemunhar sua própria vida. Quando você diz, eu me lembro de você ter dito X, e a resposta é, você está inventando, isso nunca aconteceu. Não se trata apenas de esquecimento, é um ataque direto ao seu ego testemunha. O gaslighting é a tentativa de desmembrar a ponte entre o ego e o self. O self, para Jung, é o centro da totalidade psíquica, o projeto de vida, o que você realmente é. Quando o ego, a sua consciência, o seu senso de eu, é constantemente minado pela dúvida imposta, ele perde a conexão com o self, e você flutua em um mar de incertezas, sem âncora. É por isso que a vítima de gaslighting sente-se despersonalizada, como se habitasse um corpo que não lhe pertence mais, ou como se vivesse uma vida roteirizada por outra pessoa. A alma está sendo subtraída em prestações minúsculas. A armadilha é tripla. Primeiro, a negação da memória. Segundo, a negação da emoção. Terceiro, a negação da sanidade. Quando você chora, ele diz que você é histérica. Quando você se irrita, ele diz que você é descontrolada. Ele nega a validade da sua dor e do seu júbilo, roubando a sua humanidade e transformando o seu vasto universo interior em um pequeno quarto escuro, onde a única luz permitida é a aprovação dele. A única forma de se aquecer é aceitando a versão distorcida dos eventos que ele oferece. Mas essa aceitação é o veneno que congela a alma. A jornada de volta, a individuação da vítima de gaslighting, exige um ato de rebelião psíquica. O primeiro passo é o reconhecimento. Chamaremos de anomeação do demônio. A nomeação do demônio e o início da reversão psíquica. A maioria das vítimas, presas no labirinto da negação, tenta analisar a lógica do manipulador. Elas buscam o porquê racional em um ser que opera a partir da lógica distorcida da ferida narcísica. Você tenta juntar as peças de um quebra-cabeça que está sendo constantemente chutado para fora da mesa. O erro fundamental é aplicar a lógica da integridade a quem opera na lógica da fragmentação. O narcisista não mente porque está confuso. Ele mente porque a mentira é o único alicerce que sustenta sua falsa persona. A verdade para ele é a morte do seu falso self grandioso. A nomeação do demônio é o momento em que a vítima grita internamente. Isso tem um nome. Isso é gaslighting. Isso é projeção. Isso é narcisismo. Esse ato de nomeação é a primeira reconexão do ego com o self. Por milissegundos, você retoma o centro. O poder da nomeação reside no fato de que o mal, o elemento destrutivo, floresce no anonimato, na neblina, na dúvida silenciosa. Quando você o nomeia, você o tira da sombra e o coloca sob a luz fria e impiedosa da consciência. A partir desse ponto, o ciclo não é mais inconsciente. É crucial entender que o narcisista não busca apenas poder. Ele busca a anulação do outro para preencher seu vazio ontológico. Ele precisa de você para sustentar seu palco. Jung nos alerta sobre a natureza do mago e do anti-herói. O narcisista é o anti-herói que se recusa a enfrentar a própria jornada de sombra, escolhendo o caminho mais fácil e destrutivo: transformar o outro em vilão. O teste da verdade sombria, que prometi no início, começa a ser ativado aqui. Ele é simples, mas profundamente difícil de executar. Ele consiste na aceitação plena e inegociável da sua experiência interna, independentemente da negação externa. Quando ele disser "você está exagerando", o teste exige que você responda internamente: "Eu não estou exagerando. Eu estou sentindo exatamente o que sinto. Minha experiência é válida." O narcisista exige que você sacrifique sua verdade em nome da paz. O teste da verdade sombria exige que você sacrifique a paz em nome da verdade. Não se trata de uma discussão externa, mas de um decreto interno.
O segundo passo é a aplicação da estratégia de zero contato emocional, o refrão do arquétipo. O refrão do arquétipo e a estratégia de zero contato emocional. A promessa de sair disso em 90 segundos não é mágica, mas sim uma mudança de postura psíquica. A dor do gaslighting vem da tentativa de conciliar a verdade projetada dele com a verdade interior sua. Você se desgasta tentando provar seu ponto, buscando validação, exigindo reconhecimento. Você se agarra à esperança de que ele, o manipulador, subitamente despertará para a sua dor. Isso é o que precisa parar em 90 segundos, a busca por validação. Quando o narcisista ataca, ele busca uma reação. Ele joga sua isca, que geralmente é revestida de culpa, vergonha ou fúria. E você, por ter sido condicionada a ser o recipiente da sombra dele, morde a isca e tenta se defender. A defesa é a prova de que você aceitou a premissa de que você precisa se justificar. A defesa é a validação da acusação. O refrão do arquétipo, ou a estratégia de zero contato emocional, significa que você não alimenta o demônio, você não discute os fatos, você não explica suas emoções, você não fornece munição. Você se torna um espelho que não reflete. Se ele diz, você sempre estraga tudo, em vez de responder, não, eu não estrago, eu fiz X, Y, Z certo, o que alimenta a discussão por horas, você responde com um vácuo. Não precisa ser um vácuo físico, mas um vácuo emocional. A técnica dos 90 segundos reside em cortar o oxigênio psíquico da interação. Você pode usar frases curtas, desprovidas de emoção e de informação. Eu entendi sua perspectiva. Isso é o que você pensa. Eu não concordo. É uma pena que você se sinta assim. Note a total ausência de defesa ou de ataque. Você não o está corrigindo, você não está o refutando, você está apenas constatando a diferença de realidades. O gaslighter precisa da sua energia, do seu desespero, do seu choro. Ao negar essa energia, ao se tornar psicologicamente inerte, você corta o cordão umbilical vampírico. O refrão do arquétipo é o seu inconsciente gritando: eu não sou seu objeto de projeção. Jung dedicou grande parte de sua obra ao conceito do contágio psíquico. Em relacionamentos tóxicos, a psique mais fraturada tende a dominar a psique mais saudável, arrastando-a para a mesma neurose. O zero contato emocional é uma vacina psíquica. Você está se blindando contra a neurose dele. O narcisista precisa que você entre na dança da culpa. Ao se recusar a dançar, você força o holofote a voltar para ele, onde ele não pode sobreviver. Dificuldade, claro, é que seu self ferido, seu animus ou anima aprisionado, anseia por justiça, por ser visto e compreendido pelo outro. Mas você deve entender que a compreensão que você busca não existe naquele ser. Você está exigindo água de um poço seco. O zero contato emocional é a aceitação sombria de que você precisa se tornar seu próprio juiz, seu próprio testemunho e sua própria salvação. Este processo é brutalmente doloroso porque é o luto da esperança. É o luto pelo relacionamento que você idealizou e pelo parceiro que você esperava que ele fosse. É aqui que muitas vítimas desistem e voltam, pois a dor da verdade parece maior do que a dor da mentira. Mas a mentira é uma dor crônica, uma gangrena da alma. A verdade é uma dor aguda, uma cirurgia necessária. Em 90 segundos, você pode cortar a corda energética que liga sua reação à ação dele, não se engajando no drama. E essa é a primeira etapa concreta para a liberdade. O terceiro passo é a reconstrução do templo interior. A reconstrução do templo interior, reivindicando o self. O gaslighting não apenas distorce a realidade, ele destrói a confiança da vítima no seu próprio sistema operacional. Quando o ego se desconecta do self,
A vítima perde o que Jung chamava de sentido de totalidade e significado. O mundo parece caótico porque o centro interior está em pedaços. A reconstrução do templo interior começa com o resgate dos fragmentos da sombra que foram projetados em você. Pense nos momentos em que ele o chamou de egoísta. O egoísmo é a sombra dele. Mas, paradoxalmente, a vítima de gaslighting, de tanto se anular em prol do outro, precisa resgatar uma dose saudável de egoísmo. A primeira tarefa é aprender a dizer não, a estabelecer fronteiras. Isso não é ser má, é delimitar o seu território sagrado. As fronteiras não são apenas físicas, são psíquicas. O narcisista viola fronteiras emocionais com facilidade, entrando no seu espaço mental e despejando sua toxicidade. Reconstruir o templo interior significa vigiar a porta da consciência. Quem entra? Que mensagens são permitidas? Jung era um profundo crente no poder dos símbolos e dos rituais. Para resgatar o self, a vítima precisa de rituais de autoafirmação. Não se trata de ler livros de autoajuda vazios, mas de atos concretos que confirmem sua realidade. Um exercício poderoso é o diário da verdade. Toda vez que você for gaslighted, não confronte o manipulador. Escreva imediatamente em um diário o que aconteceu e como você se sentiu. Este diário se torna seu testemunho inatacável. Quando a névoa da dúvida vier, e ela virá, pois o condicionamento é profundo, você pode recorrer ao seu diário. O papel não mente, sua letra não distorce. Você está construindo uma prova material da sua sanidade. Esse é o ato arquetípico de registrar a história, de trazer o caos para a ordem. O narcisista é o guardião do caos, pois o caos lhe permite reescrever as regras. Você deve se tornar o arquiteto da sua própria ordem, mesmo que isso signifique viver em uma realidade diferente daquela imposta pelo manipulador. A individuação, a grande obra da vida, é impossível sob o domínio do gaslighting. O gaslighting mantém a vítima em um estado de criança eterna, dependente da aprovação do pai-mãe narcisista. O processo de cura é o amadurecimento forçado do ego, a saída da infância psíquica. Isso exige o resgate dos arquétipos despertos. O arquétipo do guerreiro, para proteger suas fronteiras, o arquétipo do sábio, para discernir a verdade da mentira, e, fundamentalmente, o arquétipo do amante de si mesmo, não o amante narcísico, mas aquele que nutre o self. A luta final contra o gaslighting é a luta pelo significado. Quando o narcisista te chama de louca, ele está roubando seu significado. Ele está dizendo que sua vida e suas percepções não têm valor. A resposta não está em gritar mais alto, mas em criar um significado tão robusto e pessoal que a voz dele se torne um mero sussurro distante. O teste da verdade sombria é plenamente ativado quando você aceita que a verdade da situação não precisa ser reconhecida pelo outro para ser verdadeira. Você é o seu próprio farol. Você é o seu próprio juiz. A libertação não reside na mudança dele, mas na sua imutável fidelidade à sua própria experiência. Essa é a essência da individuação. O gaslighting e a projeção sombria, uma análise milenar da máscara. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Para aprofundar na compreensão junguiana da projeção que sustenta o gaslighting, é imperativo que compreendamos a natureza exata da sombra. Não se trata apenas de traços negativos. É tudo o que o ego rejeitou. No narcisista, essa rejeição é colossal, pois a persona que ele construiu é hipertrofiada, perfeita, grandiosa.
Quanto mais perfeita a máscara pública, mais vasta e monstruosa é a sombra que se esconde por trás dela. O gaslighting é a ferramenta de manutenção dessa máscara. Quando a vítima se aproxima da verdade sobre a fragilidade, a maldade, a inveja ou a insegurança do narcisista, a máscara treme. O gaslighting é a reação defensiva imediata para proteger a persona e reverter a culpa. A energia destrutiva da sombra, que ameaça implodir o ego do narcisista, é expelida e direcionada ao ego da vítima. Imagine um balão cheio de ar podre. O narcisista vive dentro desse balão. Quando você aponta uma agulha à verdade, ele não esvazia o balão. Ele rapidamente o vira e o coloca sobre sua cabeça, forçando você a inalar o ar viciado. A vítima, muitas vezes empática e com um forte arquétipo de cuidador, sente-se compelida a absorver essa toxicidade, acreditando que pode curar ou consertar o parceiro. Este é o erro arquetípico. Você não é a psicopompa do narcisista, você é a vítima do roubo. O arquétipo do curador precisa ser integrado com o arquétipo do guerreiro. Você precisa curar a si mesma antes de tudo, e isso significa proteger-se ativamente. A projeção, em sua forma mais tóxica, ataca a memória. O narcisista sabe que se puder destruir sua memória dos eventos, ele destrói sua capacidade de traçar causalidade. Sem causalidade, não há responsabilidade. Sem responsabilidade, ele é sempre inocente. Quando ele nega ter dito algo, ele não está mentindo no sentido comum. Sua psique está tão estruturada na negação que, para ele, a realidade alternativa é a única verdade funcional. Ele está vivendo um mito pessoal e você está sendo forçada a atuar como um personagem secundário nesse mito. A saída exige que você crie o seu próprio mito. O mito do herói que recupera a luz perdida. O herói, na jornada da individuação, precisa ir ao submundo, ao encontro da sombra. No caso da vítima de gaslighting, a sombra a ser confrontada não é apenas a sua própria, mas a sombra do medo da solidão e do medo de ser a errada que o gaslighter implantou. A libertação é o processo de resgate do seu próprio eu-sombra. O narcisista te chama de agressiva. Talvez você precise de uma dose saudável de agressividade para estabelecer limites. Ele te chama de egoísta. Talvez você precise da autocentragem para se salvar. O veneno dele pode ser, ironicamente, a chave para você integrar as partes de si que estavam adormecidas e excessivamente conciliadoras. O refrão da recusa. A prática da desconexão emocional. Retornando à técnica dos 90 segundos e ao zero contato emocional, precisamos entender como ancorar essa prática no nível inconsciente. Não se trata apenas de frases curtas, mas da total desinvestidura emocional. Quando o narcisista ataca, ele busca uma reação de sofrimento ou fúria. Esses são os combustíveis. A sua reação alimenta a narrativa dele de que você é instável, histérica ou louca. A tática de 90 segundos é a interrupção do padrão. Imagine que você está vendo um incêndio. Se você joga gasolina, o fogo cresce. Se você se afasta e não joga nada, o fogo eventualmente morre de exaustão, ou, no mínimo, não atinge você. O zero contato emocional, quando praticado, gera uma confusão tremenda no narcisista. Ele espera o script de sempre: o choro, a defesa, a argumentação. Quando ele recebe apenas um olhar vazio ou uma frase curta e desinteressada, o mecanismo dele falha. A projeção não encontra aderência. É como atirar uma flecha em um fantasma. A flecha atravessa sem causar dano. Este é o momento crucial. Quando o narcisista percebe que a tática falhou, ele intensifica o ataque. Ele pode se tornar mais frio, mais cruel ou até mesmo histérico. Ele está testando a sua nova fronteira. Ele está desesperado para reabastecer-se da sua energia. É exatamente nessa escalada que o teste da verdade sombria se torna vital.
Você deve manter a firmeza, não ceder à culpa ou ao medo que ele tenta injetar. Os 90 segundos de contenção se tornam uma eternidade de força interior. Você não precisa se defender, pois a sua verdade já está selada no seu diário, no seu corpo, na sua alma. Você apenas aguenta a pressão, observando-o desmoronar em sua própria fúria, sem se envolver. Essa desconexão deve ser praticada até se tornar um reflexo arquetípico. A cada ataque, o seu sistema interno deve ativar o modo observador neutro. Você observa o mecanismo de projeção dele, como um biólogo observa uma bactéria sob o microscópio, com interesse clínico, mas sem envolvimento emocional. A ausência de emoção é o veneno para o parasita narcisista. A reconstrução do self e a resposta da alma, o resgate do self, o retorno à totalidade, passa necessariamente pelo luto. Luto pela pessoa que você pensou que ele era, luto pela vida que você planejou, luto pela sua inocência psíquica perdida. Jung dizia que não há despertar sem dor. A dor aqui é o parto do seu self autêntico. Para a vítima de gaslighting, a sensação de falta de realidade é a mais difícil de superar. É por isso que o corpo deve ser seu primeiro aliado. O narcisista te obrigou a viver na cabeça, na constante análise, na tentativa de decifrar o código dele. A saída é voltar para o corpo, para a terra. Práticas de ancoragem, grounding, são rituais de resgate do self. Tocar a grama, sentir a água, prestar atenção à respiração. Estes atos simples reafirmam a realidade material que o gaslighter tentou destruir. A realidade não é uma negociação. Ela é tangível, ela é sentida. A arte, a escrita e a meditação se tornam ferramentas de diálogo com o inconsciente. O gaslighting silencia a voz interior. É necessário reacender essa voz. O inconsciente é o repositório da verdade. Sonhos, lapsos de memória, emoções repentinas. Todos esses são sinais do self tentando se comunicar, dizendo: você não está louca, a verdade existe. A vítima precisa integrar a agressividade saudável que foi projetada. A agressividade não é fúria descontrolada, mas a energia que move a ação de proteção. O narcisista te roubou o direito de se defender. Agora, você deve reivindicar esse direito, não para atacá-lo, mas para construir muros intransponíveis ao redor do seu ser. A individuação, após o trauma do gaslighting, é marcada pela capacidade de aceitar a própria sombra, de reconhecer a fragilidade e a imperfeição, mas sem se odiar por isso. O narcisista odeia sua sombra e a joga em você. Você deve amar a sua sombra, pois ela é parte da totalidade. Somente aceitando a sua totalidade, com seus defeitos e virtudes, você se torna impermeável à projeção do outro. Se o narcisista te chama de egoísta e você já aceitou que sim, em alguns momentos você precisa ser centrada em si mesma, a acusação dele perde a força. O caminho do herói de volta para casa não é fácil. Ele exige que você caminhe sozinho por um tempo, confiando apenas na luz da sua consciência recém-resgatada. A beleza da abordagem junguiana é que ela transforma o trauma em matéria-prima para o crescimento. O gaslighting, essa agressão à alma, se torna o catalisador para o seu self florescer de maneira mais forte e autêntica do que nunca. Você não está apenas sobrevivendo, você está se tornando, finalmente, quem você deveria ser. A recuperação da memória e a destruição do arquétipo do sacrifício. Um dos maiores desafios na recuperação do gaslighting é o retorno da memória verdadeira. O narcisista, como um arquivista doentio, reescreve a história de vocês, colocando-se sempre como a vítima sofredora ou o herói incompreendido.
A vítima, após anos de negação, começa a ter lapsos de memória, confusão temporal e a constante sensação de que algo está faltando. Jung falava da importância da anamnese, a rememoração, na terapia. Neste contexto, a anamnese é a recuperação da sua biografia pessoal, que foi sequestrada. A vítima precisa de um trabalho metódico para validar os eventos traumáticos, não para punir o narcisista, pois a justiça dele está em sua própria miséria existencial, mas para se curar. A recuperação da memória destrói o arquétipo do sacrifício imposto. Muitas vítimas de gaslighting se colocaram na posição arquetípica do sacrifício, aquela que deve se anular para que a relação ou a família sobreviva. Esse arquétipo é explorado impiedosamente pelo narcisista. Ele incentiva seu sacrifício, sua abnegação, pois isso garante o suprimento de energia. A quebra desse arquétipo exige a ressurreição da sua musa interior, do seu espírito criativo. O narcisista odeia a criatividade e a espontaneidade da vítima, pois esses são sinais de vida e independência. Quando você começa a criar, a trabalhar em seus próprios projetos, a ter prazeres que não o incluem, você está ativando seu self, e isso é o ato mais subversivo contra o gaslighting. A criatividade é a linguagem do self. O narcisista quer que você viva em preto e branco. Quando você introduz a cor, você está declarando guerra silenciosa à falsidade dele. O vazio do narcisista e a prova final. O narcisista é, em última instância, uma casca, um ser que se desconectou do seu self e, por isso, vive em um estado de vazio perpétuo. Ele usa o gaslighting para gerar drama e emoção, pois ele não consegue gerar vida interna. Ele rouba a sua vitalidade para se sentir vivo. A prova final da sua libertação é quando você consegue olhar para ele sem raiva e sem dor, mas com a tristeza desinteressada de quem observa uma tragédia inevitável. Você não está mais reagindo. Você está apenas constatando a ausência de alma. O teste da verdade sombria se completa no momento em que a projeção dele atinge você, e em vez de sentir culpa ou fúria, você sente pena e repulsa. Pena pela miséria dele e repulsa pela tentativa de contaminar você. Nesse momento, a técnica dos 90 segundos se torna automática. O refrão do arquétipo se torna a sua voz de fundo, a sua oração silenciosa. Sua realidade não é a minha realidade. Essa indiferença ativa o que Jung chamava de função transcendente. É a capacidade de ir além dos opostos, eu versus ele, verdade versus mentira, e encontrar um terceiro ponto, uma síntese. A síntese é a sua liberdade. Você não precisa provar que ele está errado para você estar certa. A totalidade da sua cura depende da sua capacidade de perdoar a si mesma por ter sido vítima. O narcisista induz a vergonha. Você precisa substituí-la pela compaixão. A compaixão por si mesma é o retorno da ânima, ou ânimos, ao self. É o beijo da cura. O gaslighting é o assassinato da inocência perceptiva. Sua recuperação é o renascimento da sabedoria. Você não volta a ser quem era. Você se torna alguém mais forte, mais sábia e, paradoxalmente, mais humana, pois você conheceu a escuridão sem se tornar parte dela. O teste da verdade sombria e a ancoragem da consciência. A revelação final é a simplicidade da saída. Ela reside no reconhecimento de que o gaslighting é, fundamentalmente, uma tentativa de induzir uma dissociação em você. Dissociação é a quebra da conexão entre o pensamento, o sentimento e o corpo. O narcisista quer que você pense o que ele pensa, sinta o que ele quer que você sinta e haja como um reflexo dele. O teste da verdade sombria é ativado ao reverter essa dissociação em um ato de integração imediata. Quando o ataque vier e você sentir aquela pontada de dúvida,
aquele frio na barriga que é a sua psique se perguntando se ele está certo, você deve executar este comando interno de 4 palavras, que é o seu mantra arquetípico de libertação. Eu confio na minha consciência. Não é eu confio em mim, que pode ser atacado pela sua sombra e pela sua dúvida. É eu confio na minha consciência. A consciência é o observador não julgamental. A consciência é o self que está além do ego ferido. É a voz silenciosa, o ponto de luz no centro da tempestade. A repetição imediata desse mantra em menos de 90 segundos, antes que a dúvida se instale, força a reconexão entre o ego e o self. Ela anula o veneno da dúvida. O gaslighting não pode sobreviver ao ego que se alia ao self. Se ele diz, você está sendo ridícula, sua mente subconsciente, treinada por anos, vai iniciar o ciclo de autocrítica. Você deve interromper o ciclo. Eu confio na minha consciência. O que a minha consciência percebe? Eu percebo que ele está me atacando. Eu percebo que estou sentindo dor. Eu confio na minha consciência. O ataque se torna apenas informação e não mais uma verdade sobre quem você é. A verdade sombria é a aceitação de que o outro é incapaz de te dar o que você precisa. O sombrio aqui não é negativo, é a realidade dura e nua. Aceitar a verdade sombria é a sua maior luz. A jornada de cura não termina, mas se transforma na jornada contínua da individuação, onde você é a protagonista do seu próprio mito. O que foi perdido não foi você, mas sim a ilusão do outro. A liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de sentir a dor da verdade sem sacrificar o self. Você está sendo chamada a se erguer, a reestruturar o templo, a abraçar sua sombra e a caminhar com o self como seu único guia. O caminho do herói é solitário, mas a totalidade é a maior recompensa. A chama da sua consciência não pode ser apagada, a menos que você mesma a sopre. Deixe-a arder intensamente, purificando a teia que tentaram te prender. Ao sair deste vídeo, leve consigo este decreto. Você é o único juiz da sua realidade. Sua percepção é seu maior tesouro. Não a entregue a quem se recusa a olhar para o próprio espelho. A verdade ressoa. O que ressoa em sua alma é o único guia confiável. Se esta verdade ressoou em sua alma, se esta compreensão de Carl Jung tocou as profundezas do seu inconsciente, não deixe que essa ressonância se perca no éter digital. Curta este vídeo para que o algoritmo da luz leve essa mensagem a outras almas presas na névoa da projeção. Comente abaixo a sua palavra-chave, a palavra que define o seu renascimento, para que possamos construir uma comunidade de consciência. E, acima de tudo, inscreva-se no canal para continuar esta jornada de resgate psíquico, pois o trabalho com a sombra e o self é infinito e precisamos de guerreiros conscientes. Receba a sua consciência de volta. A jornada da individuação, libertada das correntes do gaslighting, não é um caminho pavimentado de certezas tranquilizadoras, mas sim uma escalada íngreme através da montanha do autoconhecimento. O que o narcisista roubou não foi apenas a sua memória, mas o seu direito ao mistério. Ele tentou reduzir sua vida a um roteiro previsível, onde ele era a figura central e você, uma sombra reativa. O despertar é a reintegração do inesperado, do caótico e do divino em sua vida. O self, a totalidade da psique, é paradoxal, abarcando luz e escuridão, ordem e desordem. O gaslighter buscava a ordem falsa da submissão. Você busca a ordem orgânica que emerge do caos aceito. A dinâmica da projeção e a alquimia da dor. Jung frequentemente se referia à alquimia como uma metáfora para o processo de transformação psíquica. A dor do gaslighting é o nigredo, o estágio de escuridão e putrefação, onde tudo o que era familiar se desintegra.
A vítima sente-se como matéria em decomposição, sem forma, sem essência, mas é nesse estado de desespero que a matéria-prima da transformação é encontrada. O narcisista projeta, mas a projeção só se agarra se houver um gancho, um complexo não resolvido na vítima. Não que a vítima seja culpada pelo abuso, mas ela pode ter complexos de inferioridade, de culpa ou de necessidade de aprovação que funcionam como ímãs para a toxicidade. O gaslighting é um raio-x brutal que expõe as suas feridas mais profundas. A cura alquímica exige que você olhe para esses complexos sem autojulgamento. Se você tem um complexo de culpa, foi mais fácil para o narcisista projetar a culpa dele em você. Se você tem um complexo de inferioridade, foi fácil para ele te diminuir. A libertação final é a desidentificação desses complexos. Você reconhece: sim, eu tenho esse complexo, mas eu não sou esse complexo. O trabalho de sombra se torna duplo. Primeiro, reconhecer e reintegrar a sua própria sombra, aquela que foi negada pelo seu ego antes mesmo do narcisista aparecer. Segundo, descarregar a sombra alheia que foi imposta. A descaracterização da sombra alheia exige o que podemos chamar de contenção arquetípica. É o ato de colocar a sombra dele de volta no seu legítimo dono. Isso não é feito através da confrontação verbal. O narcisista prospera no conflito aberto, mas através de um ritual interno de visualização. Imagine em sua meditação ou em um momento de profunda quietude que toda a energia negativa, todas as acusações, a névoa da dúvida que ele jogou em você está se condensando em um objeto físico, como uma esfera escura. Então, visualize esse objeto sendo devolvido ao peito dele, não com ódio, mas com a frieza cirúrgica da justiça psíquica. Você está apenas devolvendo o que não lhe pertence. Esse ritual simbólico é crucial, pois o inconsciente opera através de imagens e símbolos, e não de lógica. Você está reprogramando seu inconsciente para rejeitar o papel de lixeira psíquica, o inconsciente coletivo e a tirania do gaslighting. O impacto do gaslighting transcende o relacionamento pessoal. Ele toca o inconsciente coletivo, essa camada profunda da psique que compartilhamos com toda a humanidade. A tirania, em qualquer forma social, opera em princípios semelhantes ao gaslighting: negação da realidade, reescrita da história e indução da dúvida no povo. O narcisista em casa é um microcosmo do tirano político. Quando você se liberta do gaslighting, você não está apenas salvando a si mesma, você está injetando um elemento de verdade e sanidade no inconsciente coletivo. Seu ato de rebelião psíquica ressoa além de você. Você está reivindicando o arquétipo da verdade, do testemunho. A vítima, presa no ciclo, sente-se sozinha, mas a experiência dela está ligada a milênios de opressão e negação. A cura é a afirmação do princípio feminino da percepção, anima, e do princípio masculino da ação, animus, ambos reintegrados no self. O gaslighting atacou a ânima, dizendo que seus sentimentos não eram reais, e o animus, paralisando sua capacidade de agir em sua própria defesa. A retomada da ação, animus, significa tomar decisões concretas que reafirmam a sua autonomia. Sair do ambiente, buscar apoio externo, cortar laços financeiros. A retomada da emoção, anima, significa chorar sem vergonha, sentir raiva sem culpa e permitir que o corpo processe o trauma, sem a censura imposta pelo gaslighter. O terceiro olho da consciência, o discernimento inegociável. A habilidade mais crucial que você precisa desenvolver após o trauma é o discernimento inegociável. O gaslighting ensinou você a duvidar do que seus olhos veem e do que seus ouvidos ouvem. O discernimento inegociável é o despertar do terceiro olho da consciência. Ele opera no princípio da coerência. Um ser narcisista vive na incoerência. Suas palavras e ações nunca se alinham. Ele diz amar,
mas age com crueldade. Ele promete, mas trai. A vítima fica presa tentando conciliar esses opostos. O terceiro olho ignora a palavra e observa a ação. A verdade não está no que ele diz sobre si mesmo, mas no padrão de comportamento. Sua bússola deve ser: o que a realidade material e observável me diz? O gaslighter cria uma narrativa fictícia, a novela da vida dele. Você precisa fechar o livro dessa novela. O discernimento inegociável significa que se a realidade dele não faz sentido, se ela contradiz consistentemente seus sentidos e sua memória, ela não tem validade para você. Não se trata de provar que ele está errado, mas de declarar que a sua realidade é mais sólida, mais coerente. A técnica dos 90 segundos, eu confio na minha consciência, é a base desse discernimento. Ela é a linha de defesa que impede a contaminação da incoerência. A sanidade é mantida pela capacidade de diferenciar o eu do não eu, o real do ilusório, o fogo da regeneração, superando o medo da punição. O medo é o último guardião da prisão do gaslighting. O narcisista usa o medo como coleira, medo da solidão, medo da pobreza, medo da humilhação pública. O narcisista, incapaz de gerar amor, gera dependência e medo. A libertação exige a aceitação do fogo da regeneração. Este fogo é o ato de queimar as pontes de segurança ilusórias. Não há crescimento sem risco. O herói da individuação deve estar disposto a perder tudo para ganhar a própria alma. O medo da punição é uma projeção da fúria do próprio narcisista, que é um ser de fúria reprimida. Ao se afastar, você ativará a fúria dele, pois o suprimento foi cortado. Você deve antecipar essa fúria e, crucialmente, não se intimidar por ela. A fúria dele é a prova final de que você está no caminho certo. A doença dele não quer ser curada, ela quer infectar. O fogo da regeneração transforma a vítima no fenômeno. O fênix é o arquétipo que queima para renascer. Você está se queimando na dor da verdade para emergir com as penas da autenticidade. Esta é a fase da grande coragem. O narcisista te fez sentir pequena. Agora você deve reivindicar sua estatura arquetípica, a rainha, o rei, o sábio, aquele que define suas próprias leis e seu próprio território. O narcisista é apenas um fantasma na sua história. E você finalmente está acordando para a sua lenda, a reintegração dos opostos e a totalidade psíquica. O trabalho mais sutil e profundo após a saída do gaslighting é a reintegração dos opostos. O trauma te fragmentou. Você se sentiu 100% má, 100% culpada, 100% louca. O gaslighting é a linguagem do absoluto, do polarizado. A totalidade junguiana é a aceitação do cinza. Você é boa e má, forte e frágil, sábia e ingênua. Essa dança de opostos é o que faz você ser complexa, profunda e, acima de tudo, real. O narcisista, ao contrário, é patologicamente polarizado. Ele é 100% bom na persona e 100% ruim na sombra projetada. A vítima precisa se libertar dessa tirania do absoluto. Isso envolve o trabalho com o seu diário da verdade sombria. Você deve registrar as suas próprias falhas e erros com compaixão. Quando você aceita sua própria imperfeição, a acusação do narcisista de que você é imperfeita ou falha perde o poder destrutivo. Você está dizendo, sim, eu falhei naquele momento, e daí? Eu sou humana. A humanidade é o que o narcisista rejeitou. A cura é o abraço da sua humanidade completa. A reintegração dos opostos traz paz. A paz que não é a ausência de conflito, mas a aceitação da sua totalidade interna. Você não precisa mais da aprovação externa, pois a sua aprovação interna é o seu self. O sábio interior já sabe a resposta, e a resposta, em última instância, é sempre a mesma. Confie no processo, confie na sua dor,
Confie na sua consciência. A escuridão foi apenas o campo onde a sua luz aprendeu a brilhar sem depender de espelhos externos. A liberdade do gaslighting é, portanto, a última lição da vida. Você é real. Sua experiência é válida, e a loucura reside apenas em quem insiste em apagar o sol dos outros para iluminar a própria fragilidade. Mantenha a chama da sua consciência acesa. Isso é a sua maior vingança, a sua maior cura e a sua maior obra de arte. É a vitória do ser sobre a ilusão.